Bom dia! Hoje são 19 de dezembro de 2018, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 34º vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre livros da coleção de Augusto Cury com o título Análise da Inteligência de Cristo. São 5 livros. Estou aqui com um deles, O Mestre da Vida. E vamos aqui a mais uma passagem bíblica. Antes, vou mostrar no quadro mais um trecho de um livro de Juan Arias, ou Juan Arias, espanhol, A Bíblia e seus Segredos. E também vou trazer mais um trecho de Bart Ehrman, Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi, certinho? Antes de ir ao quadro, quero aqui comunicar a vocês que recebi ontem um recadinho aí de uma internauta com o nome Suzy Maria. A Suzy Maria está doidinha para ganhar a fabulosa coleção do Augusto Cury. E sempre eu, em vídeos no início, eu faço perguntas, não é? Quem acertar ganha a coleção maravilhosa do Augusto Cury. E a Suzy está doidinha para ganhar essa coleção. Só que ela não consegue acertar a resposta. No vídeo de ontem eu perguntei o seguinte: quando o discípulo Pedro entrou no sepulcro de Jesus, 3 dias depois da morte, o que o Pedro viu lá dentro do sepulcro? A pergunta foi essa. Lucas diz que, quem escreveu Lucas diz que o Pedro viu os lençóis de linho. Quem escreveu o Evangelho de João diz que Pedro, além de ver os lençóis de linho, viu também o lenço que cobria a cabeça de Jesus. Aí a Suzy Maria me escreveu dizendo que acertou. E ela disse que Pedro viu os lençóis de linho, porque ela recorreu a Lucas. E eu disse a ela que ela estava errada, porque João diz que Pedro viu os lençóis de linho e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. E ela não ganhou por isso. Aí ela disse, então eu vou com João. João diz que o Pedro viu os lençóis de linho e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. Então eu vou com João, pronto. Aí eu disse, Suzy, só que você errou de novo, porque Lucas diz que o Pedro só viu os lençóis de linho. Ela disse, professor, então desse jeito ninguém ganha não. Se eu vou para Lucas, você vai para João. Se eu vou para João, você vai para Lucas. Desse jeito, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, disse ela. E aí eu disse a ela, né, que eu não tenho culpa. A culpa aqui é do João e a culpa é do Lucas, não é minha. Certinho? Espero aí que a Suzy não fique com raiva de mim. Mas eu vou dar outra chance à Suzy agora, outra chance. E a qualquer internauta. Vou fazer aqui a pergunta, quem acertar vai ganhar essa obra fantástica do Augusto Cury, com o título Análise da Inteligência de Cristo, certinho? Então vamos aqui ao quadro. O título aí é Augusto Cury e Jesus Cristo, 34º vídeo. Essa expressão, Jesus Cristo, não é minha, é do Augusto Cury. Eu digo apenas Jesus. E por quê? Porque o Jesus que está nas narrativas lendárias do Novo Testamento nunca foi o Messias, Cristo em grego, aguardado pelo povo dele, o próprio povo judeu, certinho? É por isso que eu digo apenas Jesus. Muito bem. O Augusto Cury, Dr. Augusto Cury, na página 39 do livro dele, ele diz assim, os evangelhos têm uma síntese, uma lógica, uma coerência que impressionam os pesquisadores. Certinho?
E ele diz mais coisas, né? Como já mostrei aqui em outros vídeos, né? Ele diz aqui que os evangelistas, para fazer seu evangelho, fizeram uma pesquisa rigorosa, detalhada. E que também os evangelistas não se copiam uns aos outros, né? Diz o Augusto Cury. E mostrei aqui que isso aqui é uma brincadeira. O Augusto Cury, ele é gaiato. Ele é um cara bem simpático, ele. Muito bem. Então vamos aqui a Juan Arias, ou Juan Arias, e ao Bart Ehrman, dois especialistas em Bíblia, teólogos com boa formação. O Juan Arias, ele é mestre em teologia, fez também pós-graduação em psicologia, como o Augusto Cury. O Juan Arias estudou línguas semíticas, as línguas faladas na época da Bíblia. Ele é que entende muito bem de aramaico, de hebraico. O Juan Arias tem vários livros sobre a Bíblia, publicados, certinho? Muito bem. Na página 30 do livro dele, A Bíblia e Seus Segredos, ele diz: é lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros, contradições, exageros, hipérboles e mitos, lendas, misturados com fatos reais, certinho? Diz ele. E o que ele diz aqui é do conhecimento de qualquer teólogo sério, teólogo honesto. O Papa Francisco sabe disso aqui. O simpático padre Fábio de Mello sabe disso aqui. Certinho? Muito bem. Bart Ehrman, doutor em teologia, ele é diretor do Departamento de Estudos Religiosos de uma universidade na Carolina do Norte, Chapel Hill, e professor lá, mais de 30 anos, professor de cristianismo. Sabe tudo sobre a Bíblia. Tudo. Na página 32 do livro dele, ele diz assim: um mundo de contradições. O mundo aqui que ele está falando, ele se refere à Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Lendas, mitos, exageros, contradições, erros, ingenuidades, etc. Um mundo de contradições na Bíblia. E ele diz: como minha especialidade é o Novo Testamento, então aqui ele mostra a credencial dele, no livro dele. Ele diz: como minha especialidade é o Novo Testamento, porque ele é especialista em Novo Testamento. Bart Ehrman e Juan Arias, o que eles mostram aqui nesse pequeno trecho, contraria o que diz o Augusto Cury, dizendo que os evangelistas, ali existe coerência lógica. E aqui temos coisa diferente, contradição, discrepância, nada tem a ver com lógica, com coerência, ao contrário, certinho? Então vamos aqui a mais uma passagem bíblica, mostrando aqui 3 discrepâncias aqui, 3, certinho? A coerência aqui vai embora, certinho? Muito bem. Vamos agora à pergunta, vou fazer a nova pergunta para você aí que está em sua casa assistindo a esse vídeo. Se você acertar a essa pergunta aqui, você vai ganhar essa maravilhosa coleção do Augusto Cury, Análise da Inteligência de Cristo. Certinho? Viu, Suzy? Você vai ganhar. Então vamos lá, mais uma chance. Dentro do sepulcro de Jesus, quando o corpo de Jesus, já morto, foi colocado dentro do sepulcro, certinho? Então, dentro do sepulcro de Jesus, quantos lençóis havia? Quantos lençóis havia? Responda aí, Suzy. Quantos? Mais uma chance para você ganhar essa maravilhosa coleção. Hein? Quantos? Você não vai ganhar, Suzy. Sinto muito. Sabe por quê? Porque a resposta, novamente, depende do evangelho que você está lendo. Depende do evangelho que você está lendo. Certinho? Vamos lá. Eu coloquei aqui Mateus, Marcos, Lucas, João. Aqui não deu para colocar o espaço, não é? Mas vou me referir a ele, certinho? Então vamos aqui tentar responder a essa pergunta aqui. Quantos lençóis o José de Arimateia, na lenda
bíblica. Quantos lençóis ele colocou ali em Jesus, dentro do túmulo, dentro do sepulcro? Quantos? Vamos aqui a Mateus. Mateus, capítulo 27, versículos 59 e 60. Diz assim: e José aqui não é o pai de Jesus, é o José de Arimateia. Aqui Jesus já estava morto, havia morrido, certo? O corpo dele estava na cruz, certinho? Aí diz: e José, tomando o corpo, olha aí, o José de Arimateia, pegando o corpo morto de Jesus. E José, tomando o corpo, envolveu-o, isto é, envolveu o corpo de Jesus num pano, olha aqui, num pano limpo de linho, correto? Muito bem. E o depositou o quê? O corpo morto de Jesus. E o depositou no seu túmulo novo. O José de Arimateia tinha um túmulo lá na rocha. No seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, viu aí? E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, quem? O José de Arimateia. Colocou o corpo de Jesus morto, envolto em um lençol de linho, num pano de linho, um lençol de linho. E colocou o corpo de Jesus, com aquele lençol, apenas um, no sepulcro. E depois fechou o sepulcro com uma grande pedra. O José de Arimateia empurrou a pedra e fechou a entrada do túmulo, do sepulcro. E se retirou, isto é, o José de Arimateia foi para a casa dele, certinho? Então aqui em Mateus você vê que dentro do sepulcro de Jesus só havia um lençol de linho, um pano de linho, não é isso? Muito bem, aí está a resposta. Vamos agora a Marcos, que foi o primeiro evangelho. Marcos, capítulo 15, versículo 46. Diz assim: Este quem? O José de Arimateia, que está aqui. José de Arimateia, certo? Já em outro evangelho. Vamos lá. Este José de Arimateia, baixando o corpo da cruz, o corpo de Jesus da cruz, já morto, envolveu, novamente, isto é, envolveu o corpo de Jesus em um lençol, apenas um lençol que comprara, e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Então você vê aqui em Marcos, que foi o primeiro evangelho, José de Arimateia aqui, ele coloca o corpo morto de Jesus dentro do túmulo, e esse corpo de Jesus envolto em apenas um lençol, que também aqui é um lençol de linho, não é? Ele não colocou aqui um lençol que compraram e depositou no túmulo. Então, Mateus sempre copia Marcos e muda também. Lucas sempre copia Marcos e também muda seu evangelho, certinho? Mas até aqui está tudo igual, não é? Em relação ao lençol. Então, em Marcos, temos também que foi colocado um lençol de linho ali, não é isso? Um lençol. A palavra linho não está aqui, mas vamos subentender assim, um lençol, certinho? Então, Mateus, um lençol. Marcos, um lençol, certo? Tudo igual. E Lucas 23, versículo 53, diz assim: e, tirando-o do madeiro, isto é, tirando aí o José de Arimateia, de novo, tirando aqui o corpo de Jesus do madeiro, envolveu o corpo de Jesus num lençol de linho. Veja aqui, também um lençol de linho, não é? E o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Então aqui também em Lucas, você tem aqui o José de Arimateia colocando apenas um lençol de linho envolvendo ali o corpo morto de Jesus, não é isso? Então aqui você tem um lençol e um lençol. No Evangelho de João, que não deu para colocar aqui, o José de Arimateia não coloca apenas um lençol,
E aí vem uma discrepância. A primeira, ele não coloca no corpo de Jesus apenas um lençol, e sim lençóis. Usa a palavra lençóis, mais de um. Quando eu digo lençol, é apenas um. Quando eu digo lençóis, no mínimo 2. Então, no Evangelho de João, é diferente aqui de Lucas, de Marcos e de Mateus, em relação à quantidade de lençóis. Certinho? Mateus 1, Marcos 1, Lucas 1, João, no mínimo 2 lençóis para um corpo morto de Jesus. Certinho? A primeira discrepância. A segunda está aqui. Veja agora. Lucas, como nós vimos aqui, não é? Lucas pegou o corpo morto de Jesus, isso, envolveu esse corpo de Jesus em apenas um lençol de linho. Em apenas um lençol de linho, certinho? Envolveu ali, cobriu o corpo de Jesus com esse lençol grande, certo? E depositou no túmulo, no sepulcro, e rolou a pedra, e aí fechou tudo, não é? E foi embora para casa, foi jantar, o José de Arimateia. Certinho? Então aqui, um lençol de linho. Só que mais à frente, no próprio Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24, versículo 12, mais à frente, quando as mulheres, né, vão ao sepulcro de Jesus, não é isso? Levando aromas, não é? Aquele negócio que eu já falei aqui. Então, quando as mulheres vão ao sepulcro de Jesus, a Maria Madalena é uma delas, a Maria Madalena, na lenda bíblica, não vê o corpo de Jesus. E vai avisar aí ao Pedro que o corpo de Jesus não estava mais lá. Aí o Pedro correu para lá para ver, não é? Mostrei isso aqui. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. A Maria Madalena havia dito ao Pedro que o corpo de Jesus não estava lá, que Jesus havia ressuscitado, não é? Pela informação aqui de 2 homens, 2 varões, e não 2 anjinhos. E o Pedro correu ao sepulcro para ver se a Maria Madalena estava dizendo a verdade, não é isso? Aí ele correu aqui ao sepulcro, o Pedro. Chegando lá, ele se abaixou. Um internauta aí perguntou, Eustáquio, por que ele se abaixou? Ora, porque a entrada era baixinha. Se ele não se abaixa, o Pedro meteria a cabeça dele numa pedra, e aí ficaria ferido. É óbvio que ele tinha que se abaixar. E abaixando-se, nada mais viu, senão, olha aqui, os lençóis de linho. Aqui a segunda discrepância, a segunda. Ora, lá no início, o próprio Lucas diz que apenas um lençol de linho, envolveu o corpo de Jesus. Apenas um. E que ele, o José de Arimateia, colocou o corpo de Jesus com apenas um lençol e fechou o sepulcro empurrando a pedra. Certinho? Apenas um lençol. Mais à frente, o próprio Lucas já muda aqui o que ele diz lá atrás. Ele diz aqui que Pedro, quando chegou ao sepulcro, onde estava ali, onde deveria estar o corpo de Jesus, Pedro viu não apenas um lençol, Pedro viu aqui os lençóis de linho. Veja aqui, ó, no mínimo 2 lençóis. Aqui está a segunda discrepância, entendeu? No próprio livro de Lucas. Muda aqui, ó. Onde havia apenas um lençol, Lucas aqui, sem querer, colocou mais 2, ou mais um lençol aqui no mínimo. Então aqui ele vê lençóis quando só há um lá na tumba, no sepulcro de Jesus. Então você vê aí que aqui 2 lençóis no mínimo. E aqui um. Ou seja, o Pedro estava aqui numa fantasia completa, não é? Viu 2 lençóis, no mínimo, onde só havia um. Isso aqui acontece por quê, gente? Porque isso aqui não é história. São lendas criadas por evangelistas, copiadas por ele, por cada um dele, copiadas, certo? Copiadas e mudadas, alteradas.
Isso aqui não é história, são lendas. Lendas e mais lendas. E aqui a segunda discrepância, né? Pedro viu 2 lençóis lá no sepulcro de Jesus. Quando Mateus, Marcos e Lucas, o próprio Lucas diz no início que só havia um lençol no sepulcro e Pedro viu 2 lençóis. Certinho? Muito bem, a segunda discrepância, não é? Que é o assunto desse vídeo. E qual é a terceira discrepância? É porque no livro de João, o Pedro vai ao sepulcro de Jesus já com outra pessoa, com outro discípulo. E aqui vai sozinho. Olha, outra diferença. Mas a outra discrepância também é Pedro, no relato lendário de João, o discípulo Pedro, ele vê os lençóis de linho e também vê, lá em João, ele vê o lenço que cobria a cabeça de Jesus. E esse lenço não estava dentro do sepulcro. E Pedro viu esse lenço lá no sepulcro também. Mateus diz aqui que não houve lenço algum aqui na cabeça de Jesus, apenas um lençol. Aqui em Marcos, apenas um lençol, nada de lenço. No início aqui de Lucas, apenas um lençol, nada de lenço. Não é? E aqui, mais à frente em Lucas, em vez de um lençol, colocaram 2 aqui, no mínimo 2, 3 lençóis. Que é um absurdo, não é? E em João, colocaram lá 2 lençóis em cima, em João, e Pedro vendo os lençóis e vendo também o lenço. Então o lenço só existe no livro de João. Não existe lenço aqui, aqui e aqui. Viu aí as 3 discrepâncias? Então aí a pergunta é, dentro do sepulcro de Jesus, quantos lençóis havia, hein, gente? Quantos? Depende do evangelho que você está lendo. Se você ler apenas Mateus, você vai dizer por aí que só havia um lenço. Se você ler apenas o evangelho de Marcos, vai dizer que havia um lenço, igualzinho. Se você ler Lucas, lá no início, você vai dizer que é apenas um lençol de linho. Só que se você continuar lendo Lucas, mais à frente você vai ver coisa diferente. Que Pedro viu lá, dentro do sepulcro de Jesus, 2 ou mais lençóis. Os lençóis de linho, 2 ou mais lençóis. Certinho? E se você olhar o evangelho de João, pior ainda. Você vai ver que Pedro viu os lençóis de linho e também o lenço que estava na cabeça de Jesus. Isso acontece porque, repito, não é história, são lendas. Aqui ninguém ressuscitou. Jesus algum ressuscitou. Jesus algum subiu aos céus. Jesus algum vai descer dos céus para julgar quem quer que seja. Esse negócio de Jesus descer dos céus fica só com os fiéis que frequentam igrejas. Isso aqui em estudo sério de Bíblia, em academias, ninguém mais fala sobre isso. O Papa Francisco, se você perguntar ao Papa Francisco, que é gente boa, um cara educado, simpático, o Padre Francisco, se você colocar o Papa Francisco num cantinho assim, sem ninguém perto, e perguntar a ele que Jesus vai descer dos céus com os anjinhos tocando trombetas, ele vai dizer que não. O Papa vai dizer que não. O padre, simpático padre Fábio de Mello, se você perguntar a ele que Jesus vai descer dos céus com os anjinhos tocando trombetas, só no cantinho reservado assim, o padre Fábio de Mello vai dizer que não. Vai dizer que não. Então esse negócio de Jesus descer, isso é só para os fiéis que frequentam igrejas. Que eles não estão preocupados em estudar a Bíblia, pesquisar, pensar, não. Em igreja você não pode pensar. Nas igrejas, principalmente evangélicas e protestantes, é proibido o fiel pensar. É proibido o fiel questionar. Porque se ele pensa, se ele questiona, ele não fica em igreja alguma. Certinho, gente? Portanto, aí você vê mais uma discrepância, não é? Porque isso não é história.
Se fosse fato histórico, seria a repetição da mesma coisa. Mas tudo varia. Tudo varia. Então você vê aqui as discrepâncias, né? E o Augusto Cury continua dizendo que existe coerência nos evangelhos e que essa coerência impressiona a qualquer pesquisador. Certinho? Pois bem, aí está. E quem quiser ganhar essa maravilhosa coleção do Augusto Cury, Análise da Inteligência de Cristo, tem aí que responder direitinho, certinho? Um abraço aí para a Suzy Maria, que queria ganhar essa coleção, mas eu acho que é difícil ganhar, é difícil. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.